Japão. A formação do Japão é um processo complexo que envolve uma combinação de fatores geológicos, históricos, culturais e políticos ao longo de milênios. Aqui está uma visão geral. Geologia. O arquipélago japonês é formado por uma série de ilhas vulcânicas e montanhosas localizadas ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com intensa atividade sísmica e vulcânica. A atividade tectônica ao longo de milhões de anos resultou na formação das ilhas japonesas. Pré-história. Os primeiros vestígios de ocupação humana no Japão remontam a dezenas de milhares de anos, com comunidades de caçadores-coletores que migraram para as ilhas a partir do continente asiático. Esses povos pré-históricos desenvolveram culturas distintas, como a Jomon e a Yayoi. Período clássico. Durante o primeiro milênio EC, o Japão passou por importantes transformações políticas, sociais e culturais. O período Kofun, 250 a 538 EC, viu o surgimento dos primeiros estados centralizados e a introdução do budismo e da escrita chinesa. O período Asuka, 538 a 710 EC, testemunhou a consolidação do poder imperial e o estabelecimento de uma administração baseada no modelo chinês. Período medieval, o período Heian, 794 a 1185 EC, foi marcado pela cultura aristocrática e pelo desenvolvimento da literatura e da arte japonesas. O período Kamakura, de 1185 a 1333 EC, viu o estabelecimento do primeiro shogunato militar, com os shoguns exercendo o poder real enquanto o imperador permanecia em uma posição cerimonial. Período feudal, o período Muromachi, de 1336 a 1573 EC, foi dominado por conflitos entre senhores feudais, conhecidos como daimyos, pelo controle do país. Este período foi seguido pelo período Sengoku, de 1467 a 1603 EC, marcado por intensas guerras civis e instabilidade política. Unificação e isolamento, o período Azuchi Momoyama, de 1573 a 1603 EC, viu a unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa. Durante o período Edo, de 1603 a 1868 EC, o shogunato Tokugawa estabeleceu um sistema rígido de controle político e social, enquanto o Japão permanecia em grande parte isolado do resto do mundo. Modernização. No final do século XIX, o Japão passou por um processo de modernização e ocidentalização, conhecido como Restauração Meiji, 1868. O governo Meiji introduziu reformas políticas, econômicas e sociais abrangentes, transformando o país em uma potência industrial e imperialista no século XX. Esses são apenas alguns dos principais eventos e períodos na história da formação do Japão. O país passou por uma série de transformações ao longo dos séculos, moldando sua identidade cultural, política e econômica até os dias atuais.